Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Gente, o cenário é diferente, é novo, mas o programa é o mesmo. Conectados com Cristo. O podcast que te conecta ao Evangelho. Amém? Vamos lá. No capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 11, o Senhor vai nos relatar que a arca, ela é depositada na casa de Obed-edom. Como é que chega a arca? A Bíblia diz que Davi, trazendo a arca, ele traz a arca de uma forma indevida, nos carros de boi, Uzá põe as mãos, morre, e ele precisa colocar a arca, depositar a arca em algum lugar. E ele deposita na casa de Obed-edom. A Bíblia nos relata que até a arca chegar, a casa de Obed-edom não gerava, a casa de Obed-edom não tinha bênção. Mas a partir do momento que a arca da aliança, que simboliza a presença do Senhor, entra dentro da casa de Obed-edom, a história muda. E é dentro desse contexto que eu quero trazer algo para você. A sua vida só vai mudar a partir do momento que a presença do Senhor adentrar dentro da tua casa. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, Ele entrará. Que nessa noite você possa abrir a porta do teu coração, a porta da tua casa, para que a presença do Senhor seja estabelecida. E debaixo dessa palavra, dessa presença, haja cura, haja renovo, haja poder e haja salvação. Receba em nome de Jesus, amém? Vamos orar comigo em nome de Jesus? Senhor, nessa noite nós queremos te bendizer. Enaltecemos o teu nome. Queremos abençoar o dia dessa pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo. Queremos abençoar amanhã, à tarde. Senhor, o horário que nós estivermos adentrando agora nesse lar, ó Pai amado, no meio dessa casa, dessa família. Senhor, que teu nome seja glorificado. Eu quero declarar que todas as amarras de Satanás seja repreendida, seja desfeita e o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui com uma convidada muito especial, uma jovem pregadora, ministra do Evangelho, uma mulher que tem um chamado e tem algo muito importante e edificante para trazer para a sua vida. Mas antes de eu chamar ela, nós estamos aqui com o nosso patrocinador, Ed Modas Feminina. Vamos lá? Quer um blazer, quer vestido, quer blusa, quer saia, quer sapato, quer bolsa? Vem aqui. Nós estamos em 2 endereços, né? Na Rua Ernestina de Matos, na 3 Pontes, e na Rua Campestre, no 7 de Abril. O Instagram dela é de Modas Feminina e o WhatsApp é 968 13 59 70. Vou falar de novo.
968 13 59 70. Vai lá, eu tenho certeza que você será bem atendido e comprará os melhores produtos, ok? Deus abençoe. Vamos lá. Nós vamos agora iniciar com a perguntinha que é base desse programa. Nós vamos iniciar com... Eu já começando. Como é que eu começo? Perguntando: quem é Letícia Cruz? Olá, paz do Senhor, né? Como já foi dito aqui, eu sou Letícia Cruz. Letícia é uma serva do Senhor. Letícia é uma pessoa temente a Deus, uma mãe que tenta ser melhor todos os dias, uma filha que tenta também ser melhor todos os dias, uma pessoa que busca a face do Senhor para tentar sobreviver, porque eu costumo dizer que nada me prende nessa terra. Amém. A única coisa que me prende aqui ainda é Deus. Amém. E eu procuro ser sincera em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, especialmente quando se trata de servir a Deus. Amém. Desde já eu quero agradecer o carinho em receber o nosso convite, estar pronta a sentar neste lugar. Primeiro podcast dela, de muitos eu profetizo em nome de Jesus. E a gente sabe que dá aquele friozinho na barriga, mas eu já soltei ela um pouquinho aqui e eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Você nasceu... em um berço evangélico? Como é que foi o início da sua vida? Não, eu não nasci em berço evangélico. A parte do meu pai, eles são testemunhas de Jeová, a parte da minha mãe é católica. Então, como eu sempre tive ligação mais com a família da minha mãe, eu segui esse segmento, tive esse segmento católico, mas nada muito profundo. Uhum. É aquele, eu sou católico, mas não vou na missa. Exatamente isso. Entendo. Vamos lá. Como se deu a sua conversão? Quantos anos? Como é que você encontrou Jesus no caminho de Emaús? Como é que você percebeu quem ele era? Como é que aconteceu? Então, eu me converti dos 23 para os 24 anos. Não conhecia nada, né? Eu me converti de verdade nessa idade, porém eu frequentava. Meu pastor hoje é o meu tio. Digo que é meu tio porque é casado com a prima da minha mãe e ajudou minha mãe a me criar. Amém. O pastor Fábio. E aí ele começou a frequentar a igreja, foi subindo, né, de cargo na igreja e me apresentou esse caminho, tanto ele com a esposa, minha tia Érica, e minha tia Alzeli, que é a cunhada dele. E eu fui seguindo com eles. Só que passou um determinado momento, por motivos pessoais, nós tivemos que sair da igreja onde eles estavam congregando. E aí ele abriu um ponto de pregação. Nessa época eu me lembro que eu vivi algumas experiências com Deus, apesar de não ter uma aliança selada. Mas foi a partir desse momento que eu conheço Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, ela tem uma vozinha, né? Mas, essa menina pregando é uma potência. Eu já quero abrir um parêntese. Você, pastor, esposa de pastor, pastora, chama essa menina pra pregar. Ela é uma bênção. É uma bênção. Amém, glória a Deus. Amém. A vozinha tão meiguinha, mas ela pega o microfone. Durante muito tempo, você estudou para realizar um sonho. Sim. E depois dessas tentativas, esse sonho não se realizou. Como foi lidar com a frustração? Porque nós estamos vivendo uma geração... Perdão, gente. Que acha que o Senhor vai realizar todo o desejo do nosso coração. Não. Eu sirvo ao Senhor e esse sonho aqui vai se cumprir. E quando o não de Deus aparece... E aí eu quero reformular essa pergunta dizendo para você, fazendo para você essa pergunta. O que fazer quando o não de Deus aparece? Então, foi duro, foi muito duro. Eu frequentava a igreja, mas foi o que eu falei, não tinha aquela aliança selada. Então, para que eu viesse entender esse não de Deus, foi muito mais complicado. Eu simplesmente não entendi e me frustrei.
Só que, levando para essa pergunta que você me fez, a gente sabe receber o não de Deus quando a gente está alicerçado na palavra. E aí a gente conhece o Deus que te corrige, o Deus que te exorta, o Deus que diz não, porque hoje eu decidi, os sonhos de Deus são os meus e não os meus os de Deus. Amém. Os sonhos de Deus são os meus sonhos, porque eu tive sonhos, só que nenhum deles estava alinhado com o que Deus queria para minha vida. Então, para a gente saber receber esse não, é necessário estar alicerçado na palavra, senão a gente não aguenta. É verdade. Nem sempre o Senhor vai dizer sim pra gente. Exatamente. Nem sempre aquilo que a gente vai ver, e é extremamente glorioso quando Paulo está orando e ele fala, Senhor, porque Satanás me esbofeteia. Sim. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, Exatamente. arranca de mim. E Deus simplesmente diz para ele, a minha graça Te basta. Deus não diz, eu vou tirar, eu vou arrancar, Deus não arranca. Sim. E aí a gente, contrapartida, a gente vai ver Jesus orando. Mas orando ao Senhor, orando ao Pai. E ele vai dizer, se possível. Sim. E mais uma vez, o não de Deus se manifesta. Deus não responde ao seu filho simplesmente de forma alguma. Mas o silêncio de Deus era ele dizendo, não posso tirar. Sim. Não posso fazer. E nós precisamos ouvir não, né? Exatamente, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E o caminho que Ele tem para nós é um melhor. É um melhor caminho, é aquele que Deus, quando Ele traça a sua trajetória, esse é o melhor caminho que você tem que seguir. Por muitas das vezes eu questionei, eu perguntei, mas poxa, pessoas que não fazem a tua vontade, pessoas que não estão de acordo com a sua palavra, e estão conseguindo passar, estão sendo aprovadas. E eu, ainda que eu não tenha essa aliança, eu procuro seguir os seus mandamentos, e não consigo, e não passei. Naquela época eu não entendi, mas hoje, vendo até onde Deus me trouxe, eu entendo. E é exatamente isso que nós estávamos conversando no início. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. É verdade. O salmista a gente vê um dos salmos e o Senhor falando assim, não te indignes com os malfeitores. Né? O salmista tá vendo que tá o malfeitor, aquele que lhe faz mal, aquele que tá crescendo, tá prosperando. E ele que serve ao Senhor, e o Senhor fala, não te indignes. Porque, e a palavra do Senhor declara, né? Eu é quem sei que pensamento tem sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal. Sim. E quando nós entendemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior, muito melhor, que o que Ele tem vai nos trazer cura, o que Ele tem vai nos trazer edificarmos na rocha. Eu ouvi de um pastor algo que você falou aqui, quando estamos alicerçados na palavra. E a casa que ela é alicerçada na rocha, ela suporta todos os tipos de ataque. Verdade. Ela suporta todos os tipos de vento. Ela suporta o não, ela suporta a frustração, ela suporta a dor, ela suporta. E o que a gente vê é que é muito difícil na nossa geração as pessoas quererem se alicerçar. Porque alicerçar, quando fala de alicerce, fala de base. E para você fazer a base de qualquer construção, você precisa fazer sapata. Sapata, você cava para baixo. Sim. Né? Quanto mais funda, mais forte ela fica. E quanto mais forte, mais alicerce, o alicerce será seguro. E aí as pessoas falam assim, mas me dá trabalho. Por que dá trabalho descer? Dá trabalho se corrigir. Renunciar, né? Dá trabalho renunciar, dá trabalho. E aí, a gente fala, mas dá trabalho, não quero não. E o pastor falou algo que eu gravei no meu coração. Quem não quer ter trabalho com alicerce, terá trabalho com entulhos.
Exatamente. Porque quando o vento soprar, a casa vai ruir. E o que você foi criando ao longo do tempo, baseado em alicerce, o que te alicerçou, o que foi que você viu e falou assim, isso aqui é onde eu vou, o que em Cristo você olhou e falou assim, eu preciso me alicerçar nele, porque nele eu tenho, o que é que você viu em Jesus que lhe fez, você falou algo, eu só tô aqui na terra, eu não espero mais nada daqui da terra. Foi exatamente nos meus momentos de crise, né? Antes, logo após eu me converter verdadeiramente, eu continuei tendo as crises. Eu continuei tendo a síndrome do pânico. Eu continuei com a depressão. Só que eu via o cuidado de Deus ali surreal, onde eu não via em ninguém da terra. Porque eu sentia vontade de ficar deitada, eu sentia vontade de chorar o tempo todo, só que agora eu sentia algo diferente. Eu sentia que eu não estava sozinha. Ainda que eu estivesse no meu quarto, escuro e sozinha, eu sentia algo diferente dentro de mim. Era como se alguém estivesse do meu lado o tempo todo. Vai passar, é só mais um dia. Aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. E sentir essa proteção me trazia vontade de ler a palavra. Amém. Então, quando eu abri a palavra e lia, não temas, não se assusta, eu sou contigo, essas coisas me davam ânimo, Glória a Deus. me colocavam de pé. E foi daí que surgiu a minha vontade de querer entender, a minha vontade de saber, poxa, quem é esse Deus? Por que me ama tanto assim? Eu não tenho nada para oferecer. Porque quando a gente vem do mundão, a gente pensa que, poxa, vão ficar comigo porque eu tenho algo para oferecer. E eu pensava assim, eu não tenho nada. Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu só tenho os meus traumas, as minhas doenças, as minhas negações. Eu não tenho nada. E ele me aceitou mesmo assim. Glória a Deus. E isso me fez enxergar que Deus é esse. E eu fui passando a querer entender, a ler da palavra, a me aprofundar mais. Então, todas as vezes que eu sentia aquilo chegar, aquela crise, aquela tristeza, eu tenho que ler a palavra. Glória a Deus. Eu tenho que me alicerçar na palavra. E foi quando eu fui começando a ler, a entender, tirava dúvidas na minha igreja. E foi assim que eu conheci Jesus. Amém. Aos 21 anos, você virou mãe. Sim. E como foi isso? Como foi ser mãe aos 21, passando por todo esse processo? Como foi isso? Lidar com a maternidade, que não é fácil, né? Ser mãe não é fácil. Sou mãe de 2, eu sei. E lidar com os seus traumas, suas dores, suas inseguranças. Sim. No início, quando eu engravidei do Pedro, eu tinha acabado de passar por essa frustração de não passar na prova militar. Então, eu decidi abrir mão de tudo. Parei de frequentar a igreja, engravidei do Pedro e falei, agora pra mim já deu. O meu filho é bênção na minha vida, Paloma. O meu filho é tudo pra mim. Só que naquele momento foi um dos piores dias da minha vida. Ter que contar aos meus pais. Foi doloroso demais, porque uma coisa que eu prezava muito e prezo ainda até hoje é honrar os meus pais. Porque eles fizeram de tudo por mim, mesmo com dificuldades financeiras. Meus pais me deram tudo, meus pais me deram educação, me deram o estudo de qualidade, pagaram minha faculdade. Então, contar para eles naquele dia foi um processo muito doloroso. E eu estava desnorteada, perdida. Eu me lembro que contei a eles. E a partir daquele momento, eu me lembro que foi quando eu comecei a pedir a minha morte. Eu não me lembro de ter crises antes da gravidez. Eu não me lembro de ser tão infeliz antes da gravidez. Mas a partir daquele momento, eu comecei a pedir a minha morte. Eu não queria mais viver. E era uma dor que eu não sabia explicar.
Não era que eu não queria o Pedro, mas era uma dor que eu não queria mais. Então, foi a partir daquele momento ali da minha gravidez que eu falei, poxa, não tá legal. Tem alguma coisa diferente em mim. Eu acho que eu não quero mais. Foi a partir desse momento. E então, eu tive o Pedro e passei por momentos muito difíceis. Minha gravidez foi uma gravidez de risco, foi uma gravidez complicada. O Pedro nasceu prematuro. Graças a Deus veio com saúde. Amém. Mas eu creio muito que o Pedro é a promessa de Deus na minha vida, porque foi através dele que eu me permiti conhecer a Jesus. Mas foi um período muito complicado, muito complicado. Quando você fala sobre não era o que você esperava, não era a forma que você gostaria, Sim, né, de gerar, sim, né? Você tinha todo um plano e de repente veio a gravidez e Sim. isso te paralisou e desencadeou sim, a ansiedade e o desejo suicida. sim. Foi através daí que começou a desencadear esses sentimentos. E o que eu queria trazer, porque talvez, e eu acredito muito que existem muitas pessoas que estão sentadas ou no ônibus, ou está dentro de um quarto, ou está no meio da sala, enfim, está em algum lugar e está ouvindo sobre isso. E quais eram os sintomas? O que você sentia? O que você que te desestabilizava? O que é que te tirava do seu emocional? Tirava o centro do seu emocional? O que é que mexia? Quais eram os sintomas? Porque talvez tem pessoas que estejam passando por isso e não entende. Fala, Senhor, porque hoje, graças a Deus, é mais ser falado na igreja e tal, mas existem muitas pessoas com medo de dizer, com medo de ser julgado por isso, com medo, outros familiares que não entendem, acham que é bobeira, que acham que, não, isso aqui é... Quais foram os sintomas que você sentiu dentro desse processo? Então, eu do nada não queria falar com ninguém. Eu me lembro exatamente assim, eu não queria falar. Muitas das vezes meu marido falava comigo, eu não respondia. E aí vinham os pensamentos negativos. Ninguém te ama, ninguém te quer, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada. E esses pensamentos faziam com que eu me fechasse. Às vezes eu estava num cômodo, meu marido vinha, ficava num cômodo comigo. Não quero. Saía e ia pra sala. É literalmente me fechar. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. E muitas das vezes, pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, elas não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem porque elas estão tendo esse sentimento. Mas por que você está assim? Nós não sabemos. É algo que parece que gira uma chave e você se sente triste. Você se sente ferido, você sente vontade de chorar o tempo inteiro, você quer ficar sozinho, de preferência em um lugar escuro, sem muito barulho, sem muitas pessoas. E foram esses sentimentos que eu acabei desencadeando. Eu fui literalmente me fechando para tudo. Chorava, às vezes, quando tinha alguém em casa, chorava bem quietinha, ou ia para debaixo do chuveiro, chorava. Aí saía do chuveiro com o rosto inchado, para que ninguém visse. Eu ia pro meu quarto, apagava a luz, deitava, dormia por horas. Então, são sintomas que, tipo assim, aparentemente para quem tá vendo, tá só triste, tá só chateada. E às vezes a pessoa não sabe explicar o que é, mas foram esses sintomas que eu comecei a ter. E como a sua família lidava com isso? Então, no início, era algo muito novo, né? Não se falava como se fala hoje. Então, eles tentavam me ajudar da melhor forma. Eu tive todo o apoio dos meus pais, do meu esposo. Ficaram o tempo todo do meu lado. Procuravam me compreender e isso é muito importante, tá? Quando a gente não julga, mas tenta entender o momento que a pessoa está passando.
Porque pessoas que sofrem esse tipo de doença precisam de apoio. Porque qualquer momento negativo desencadeia um pensamento, por exemplo, suicida. Sim. Qualquer atitude negativa, essa pessoa já pensa que ela não serve para nada, que ela não presta para nada. Então, o apoio da minha família foi de extrema importância. Da minha mãe e do meu pai, principalmente. Porque meu marido é o provedor da minha casa. Então, ele ficava muito preocupado, porque ele precisava trabalhar, mas eu estava em casa sozinha. E com o Pedro, como que ia ser isso? Então, minha mãe ficou muito do meu lado. Eu digo que... Eu vou contar aqui o que aconteceu quando chegarmos à pergunta, o que aconteceu no dia que eu tentei me suicidar. Mas minha mãe e meu pai, na época, graças a Deus, já convertidos, batizados, congregando, fazendo a obra, foram de extrema importância na minha vida. Me ajudaram muito. Como era lidar, como era estar dentro da sua casa? E você falou que o seu esposo ficava com você, era 24 horas por dia? Ele trabalhava na época. Eu tenho, tipo assim, alguns flashes de que meio que revezava. Aí ele trabalhava, eu ficava em casa. Mas sempre ia a minha tia Lili, que é minha missionária. Aí de vez em quando aparecia a minha tia Érica lá. Aí minha mãe, pelo final da tarde, aparecia também. Não, vamos lá pra casa, vamos fazer alguma coisa. Não me deixavam sozinha. Não me deixavam sozinha. Como foi ser mãe? Lidar com esse sentimento e ser mãe? Porque você nos conta quantas mulheres estão vivendo isso. É uma depressão, ela foi desencadeada através da sua gravidez. E aí vem o parto. Aí tem a depressão que você já sentia e tem a depressão pós... Como era lidar com ele? Quando ele nasceu, quais sentimentos? Porque às vezes a gente fala assim, mais uma mãe, negar o filho, mais uma mãe. São coisas que se desencadeiam e são sentimentos que as pessoas não conseguem lidar. Não é que ela seja uma má mãe. Quantas mulheres hoje estão vivendo isso e não sabem lidar? Sim. E a família não consegue entender isso. Quais foram as suas reações para com o seu filho? Então, quando o Pedro nasceu, eu já não sabia mais o que eu estava sentindo. Então, eu não... a questão da depressão não era aquilo tão profundo quanto eu ia sentir lá na frente. Mas eu já sentia vontade de chorar. Às vezes eu pegava o Pedro no colo bem pequenininho, olhava para ele e começava a chorar, chorar, chorar. E ninguém sabia. Eu ficava ali no meu canto também, sem ter a noção do que era. Eu ficava ali no meu canto e só chorava. Quando eu passei a trabalhar, o Pedro já não ficava comigo. O Pedro ficava com minha prima, né? E com minhas duas primas, Isabela e Tassiane, me ajudaram muito. Eu louvo a Deus pela vida delas, porque olharam o meu filho quando eu mais precisei, na minha família, tanto meu pastor quanto minha missionária, olharam meu filho, minha tia Érica, ficaram com ele, e eu trabalhei. Eu vi que a coisa piorou, Paloma, quando eu comecei a trabalhar. Eu já estava com esses sintomas. E para lidar com isso como mãe, no início foi tranquilo, porque eu não sabia o que era. Para mim era uma vontade de chorar e de dormir por causa do cansaço da maternidade e nada mais. Só que quando o Pedro completou 2 anos, aí a coisa ficou diferente. Porque eu já estava trabalhando, meu trabalho era muito corrido, porque eu trabalhava numa loja de telefonia. Meu trabalho era muito corrido, eu tinha uma agenda de clientes muito agitada, eu trabalhava de segunda a sábado, e era aquela pressão toda do trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma crise foi na loja. E eu não sabia o que era, ninguém sabia o que era, porque, como eu falei, ninguém sabia, não se falava tanto a respeito disso. E aí eu tive uma crise horrível na minha loja. Deus colocou uma mulher enviada dele, da parte dele, para trabalhar comigo, que é a Lorena, diaconisa Lorena. E eu tenho flashes de todos os momentos que eu passei mal. Eu não sei o que aconteceu no total, mas eu tenho flashes. E um flash que eu tenho desse momento é da Lorena intercedendo por mim. Eu lembro que eu tava com muita dor no peito, dores no corpo. Senti o meu corpo todo enridecido. E eu me lembro da Lorena clamando por mim.
Isso era ansiedade. Isso era crise de ansiedade. Sim. E ela clamava e clamava e clamava por mim, até que ela chamou o corpo de bombeiros. Fizeram os primeiros socorros, minha pressão estava baixíssima. E eu fui para casa. E chegando em casa que eu precisava ser mãe, eu precisava ser esposa e tinha acabado de passar por essa crise, né? Nessa época, meu filho com 2 anos, meu marido não estava empregado, estava em casa. Mas eu precisava dar atenção para o meu filho, só que eu não Sim. conseguia. E era mais uma coisa para eu me culpar, porque eu não estava conseguindo ser mãe. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa muito mal e eu não falei com ele. Eu fui me deitar. E ele chegou até mim, deitou do meu lado e ficou ali comigo. E eu falei, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas obrigada. Obrigada. E eu, mesmo nesse momento onde eu já estava afastada dos caminhos do Senhor, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Amém. Porque ao mesmo tempo que eu me culpava, Deus me mostrava, não, ó, Ele tá aqui. Foi eu quem te dei. Então, foi o que você falou, tem muitas mães passando por isso. Tem muitas mães se culpando por isso. Mas que a gente vem entender que filho é um presente de Deus. Amém. E às vezes é o filho quem cuida de nós. É o filho que tem uma palavra do céu. E eu precisava do Pedro. Naquele momento eu precisava do Pedro. Então, lidar com a ansiedade, com a depressão, tendo que ser dona de casa, trabalhar fora, ter um filho pequeno, não foi fácil. Foi muito difícil, muito difícil. Amém. E a gente vê o cuidado de Deus, mesmo a gente não querendo, né? Sim. E aí a gente remete lá no início que você fala, não era da forma que eu queria, não foi do jeito que eu queria. Mas o Senhor enviou o Pedro na hora certa. Porque Deus já sabia. Verdade. Ainda que o homem não tinha te diagnosticado, o Espírito Santo já sabia o que você tinha, né? E ele vai enviar Pedro para cuidar de você. É verdade. Né? E aí, ali desencadeou a ansiedade. Sim. Você começou a ter crises. E isso era de quê? De cobranças, porque você precisava ser mãe, precisava ser boa funcionária, precisava bater meta. Isso foi fazendo um pacote. Como é que você percebeu que isso ia crescendo? Então, fora essas cobranças, tem aquilo que a gente acarreta com o mundo, né? Porque naquela época eu saía muito, eu bebia muito. Mas no mundo a gente tem diversão momentânea. Só que quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e reflete, a gente se sente vazio. Nós nos sentimos sem nada, sem esperança. Então, isso contribuiu muito também, porque eu não tinha alegria. A minha alegria de viver era naquele momento. Naquele momento que eu estava com os meus amigos, naquele momento que eu estava bebendo, naquele momento que eu estava me divertindo. Mas quando eu chegava em casa, era uma bomba. Eu botava minha cabeça no travesseiro, eu só chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. E me vinha muito à minha mente, assim, os meus pais, porque já estavam convertidos, já estavam seguindo no caminho do Senhor, e quem apresentou Jesus, assim, quem começou na caminhada foi eu. Quem começou a caminhar na minha casa foi eu. Então, eu sentia muita vergonha. Só que eu não conseguia parar, eu não conseguia largar. E para mim foi muito difícil, foi muito complicado, muito complicado. Existia o desejo de largar tudo, mas não tinha força. Exatamente. Muitas das vezes a gente olha quem tá lá fora e fala, mas não quer. Não sabe a guerra que enfrenta pra... Sim. Eu costumo dizer para as meninas que eu discipulo que presos são os que estão lá fora, não nós que estamos na presença. Eles estão presos lá fora porque eles não conseguem largar, e eu sei o que é isso. Você não conseguir largar, você às vezes quer. Você às vezes quer ficar um dia só, sem beber, sem curtir, mas muitas das vezes não consegue. Então, presos, infelizmente, são os que estão lá fora. Mas a palavra do Senhor veio para libertar eles, como me libertou também.
Amém. E aí, dentro desse processo que você foi, aí veio depressão, veio as crises de ansiedades, desencadeou em você os pensamentos suicidas. Sim. Qual foi o dia que iniciou assim? Você estava onde? Em que lugar? O que começou? Você começou a pensar? Você começou aí dele como é que fala? Arquitetar. Como é que se iniciou isso? Foi exatamente o que você falou, não é algo do nada. A pessoa vai idealizando, é um processo. Ninguém tenta suicídio do nada, é algo que já é pensado. Então, eu entrava e saía de hospital. Entrava e saía do hospital, precisei fazer mapeamento, e isso me constrangia muito, porque, como eu falei, meus pais estavam na presença. E o que eu prezo muito é honrar meu pai e minha mãe, desde sempre. Então, eu me envergonhava muito de passar mal, às vezes, e nós não temos controle. Às vezes você está sentada num shopping, você passa mal. Uma vez eu estava sentada num trânsito, na decaminada, tudo parado. E eu falei para minha esposa, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou infartar. Naquele momento as pessoas olhando para mim, parece que todo mundo virou o olhar para mim. E eu me senti muito envergonhada quando eu cheguei em casa. Então, o ponto-chave foi esse sentimento de vergonha. O ponto-chave foi esse sentimento, você não tá dando orgulho para os seus pais. E esses pensamentos negativos que vieram, você não dá orgulho para o seu pai e para sua mãe. Você não honra o seu pai e sua mãe. Pagaram faculdade, pagaram curso, você não passou. Você, ao invés de trazer orgulho, você traz decepção para tua casa. Então, esses pensamentos vinham bombardeando a minha mente. E foi a partir desse momento, eu não me lembro exatamente qual foi a última vez que eu tive uma crise de ansiedade antes do suicídio. Mas eu me lembro que a partir desse momento, quando começou os pensamentos de vergonha, foi quando eu comecei a pensar, Deus, o primeiro pensamento não foi, eu vou me matar. O primeiro pensamento foi, Deus, tira a minha vida. Deus, eu conheço, eu já te servi um dia e sei que o Senhor pode fazer. Eu não aguento mais viver. Eu não tenho mais jeito. Eu pensava assim, o Senhor já está vendo o caminho que eu tô. Eu não tenho mais jeito. Eu não vou largar. Eu não vou parar de fazer as vontades da minha carne. Então seria mais fácil para o Senhor me matar. Era esse pensamento que eu tinha. E isso foi, como que eu posso dizer? Foi crescendo dentro de mim. Essa vontade de morrer. Sim. Eu não tinha vontade de tirar minha vida, só tinha vontade de morrer. De acabar. Porque quem tem depressão, ansiedade, não quer morrer. Quer acabar com a dor que sente aqui dentro. Sim. Porque só nós sabemos a dor da culpa que a depressão traz, que a ansiedade traz. É uma dor que a gente não sabe explicar. Nós só temos vontade de paralisar essa dor. E foi a partir desse momento, com esses pensamentos de que eu estou trazendo vergonha para dentro da minha casa, que eu decidi pensar, não quero mais. Satanás começa a investir, porque Sim. a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, Exatamente. nem contra o sangue, mas contra as potestades. Exatamente. Então ele vem com seus dados inflamáveis. O que é dados inflamáveis? Ele vai lançando pensamentos. Porque é uma enfermidade? Sim. Mas o espiritual também se manifesta. Porque Satanás ele não precisa de uma porta nem uma janela, ele só precisa de uma frecha. Não é nem brecha, é uma frechinha. Você deu uma frecha, ele começa. Sim. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Exatamente. Então, quando ele vê essa frecha, ele vê essa oportunidade, ele começa a lançar. E começou a lançar no teu pensamento, Sim. na sua mente. Ah, você não presta, não. Sim. Não, pede para Deus tirar a sua vida. E aí pede para ele tirar a sua vida. E aí tá, e esse vai perturando, vai alongando ao tempo, vai indo, ao ponto dele falar assim, Deus não quer tirar, então tira você. Exatamente. Exatamente. E quando foi o ápice
que começou assim, você começou a falar assim, já que Deus não tira, então eu vou tirar. Porque até chegar a via de fato, você começou a elaborar, vou fazer isso. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu já estava com esses pensamentos suicidas. Uhum. E eu sempre fui muito medrosa, né, pra agulha, essas coisas assim. Eu jamais imaginaria acontecer o que aconteceu, né? Eu me lembro que teve um rodar de chave, e aí eu me lembro que eu fiquei muito entristecida. Eu discuti com uma amiga e com meu esposo no dia, e isso foi um gatilho terrível. Um gatilho terrível. Eu me lembro de chorar muito. Eu tenho alguns flashes, assim, não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu tenho alguns flashes. Eu me lembro de chorar muito, chorar muito, chorar muito. E eu estava no meu quarto, deitada, chorando, chorando, chorando. E era de dia, eu sei que era de dia, mas parecia noite, porque meu quarto estava todo escuro. E meu filho não estava em casa. O Pedro estava na casa dos meus pais. Era um final de semana. E aí eu falei assim: ninguém gosta de mim, cara. Ninguém gosta de mim. Eu cheguei a professar com a minha boca, dizendo que até Deus não gostava de mim. E eu falei: eu tô aqui fazendo o quê? Se ninguém gosta de mim. Se eu não tenho o amor de ninguém, se eu não tenho o carinho de ninguém, o que era muito errado. Não era verdade, era mentira isso. Eu falei: quer saber? Deus, eu não aguento mais. Eu te peço hoje, Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. E eu me lembro que eu já tomava muitos remédios controlados. No meu armário tinha uma cesta de remédios. E era só remédio controlado. Eu me lembro que eu peguei umas 3 cartelas de tarja preta, remédio tarja preta. E descartei todos eles. E eu tomava um que tinha no vidrinho também, um vidrinho marrom. Tirei também alguns dele. E fui tomando 3 em 3, 3 em 3, 3 em 3, isso sem água. Meu Deus. 3 em 3, 3 em 3, 3 em 3. E eu me lembrei que tinha um vidrinho de Rivotril. Aí eu peguei esse vidro de Rivotril e taquei na colher. Enchi a colher, tomei a colher e bebi a metade de um copo d'água e fui deitar. Falei: hoje eu morro. Hoje eu morro. Me deitei para dormir. Era cedo. Meu marido disse que quando foi pela noite, ele me despertou. Só que ele falou: já não era você. Só que não tinha discernimento espiritual para entender, né? E ele falou: Letícia, eu te sacudi, você levantou e eu comprei um lanche pra gente comer. Coloquei na cama, você comia como um bicho, devorando o hambúrguer como um bicho. E eu não consegui comer, eu fiquei te olhando apavorado. E ali você comeu, jogou, empurrou assim, né, a caixa de lanche e deitou pra dormir toda suja. E eu te limpei e deixei você dormir. E ali, e ele me contando isso, eu já entendia que a partir daquele momento já não era mais eu. Não era mais eu. E aí, no outro dia, eu não me lembro qual era o horário, mas já estava de dia. Eu acordei. Eu lembro de ter pensado: eu não acredito que eu ainda tô viva. Deus, eu falei pro Senhor: eu quero morrer. Eu não tô aguentando mais essa dor. Eu quero morrer. E nesse momento, missionária Paloma, eu ouvi uma voz nítida no meu ouvido direito falando: aproveita que seu filho não tá em casa, porque ele não vai precisar ver. Meu Deus. Aproveita o momento. E eu me lembro que eu fui pro banheiro e eu tenho uns flashes assim, de eu caminhando até o meu banheiro. E eu cheguei perto da minha geladeira. E sabia que o meu esposo guardava gilete de fazer barba em cima da geladeira. Eu peguei a gilete. A minha intenção era de só pegar a gilete e refletir. Sentar no vaso e refletir. Só que a partir do momento que eu encostei no meu pulso, eu não conseguia mais parar. Meu Deus. Eu comecei pelo pulso esquerdo e comecei a desferir vários cortes. Eu peguei a gilete da mão direita e
Passei para a esquerda e comecei a cortar o pulso esquerdo. E ali foi... Eu me lembro de ser algo muito rápido. Eu não me lembro de pegar a Gilete e passar. Eu me lembro que foi muito rápido e todos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E teve um momento que parece que eu voltei, assim, caí em si. E eu falei... E eu quis parar, porque eu tava vendo muito sangue. Então eu quis parar. Mas eu não estava sentindo dor. Eu não sentia dor. Não sentia dor. Eu só via muito sangue. E eu me lembro de tentar cortar essa veia aqui mais grossa e não consegui. E tentava, e eu comecei a esfolar minha pele toda, porque eu tentava e não conseguia. Só que aí nesse momento que eu voltei a si, algo se manifestou do meu lado. E não era algo bom. Eu digo, quando eu conto esse testemunho, que era um demônio. Ele se manifestou do meu lado e eu me lembro da feição. Eu me lembro do rosto. Ele parou do meu lado, mas ele não olhava para mim. Ele olhava para frente e ele disse assim: hoje eu te levo. Hoje eu te levo. E eu me lembro de entrar num desespero, porque ele falava e eu continuava me cortando. E naquele momento eu falei: Deus, eu conheço o Deus que eu servi um dia. Senhor, eu quero fazer tudo diferente. E ao mesmo tempo que eu falava isso, missionária, o meu corpo pegava fogo. Eu sentia meu corpo pegar fogo, pegar fogo, pegar fogo. E foi quando eu disse: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz até aqui. Mas não deixa, Senhor, ele me levar. Me perdoa. E nesse momento, meu esposo entrou no banheiro com tudo. Eu lembro que a porta, alguns dias antes, a fechadura tinha quebrado. E para eu fechar o banheiro, eu colocava um pano para poder fechar. Nesse dia eu não coloquei, então a porta estava meio entreaberta. Meu marido entrou no banheiro e falou: meu Deus! Quando ele falou meu Deus, eu me parei na hora. Eu paralisei na hora. E naquele momento ele falou: filha, os seus olhos estavam negros. Sua pupila estava dilatada. Você babava. E eu perguntando: Letícia, por que você fez isso? Por que você fez isso? E você só me olhando com aqueles olhos pretos. E eu: por que você fez isso? E ele saiu desesperado. Eu moro no quintal com 7 casas, um quintal de família. E naquele momento ele começou a pedir socorro. Socorro, socorro, Letícia cortou os pulsos. E isso marca muito pra mim. Porque às vezes a gente não entende o agir de Deus. Sim. Mas naquele momento, num quintal de 7 casas, com todos eles em casa, uma única pessoa veio me ajudar. E eu serei grata a ela eternamente. A minha prima Silvia, ela me vestiu tremendo, se sentindo mal. Ela ajudou meu marido a me vestir, estancou meu sangue e ficou sentada comigo na sala até meus pais chegarem. E ela falou pra mim: Lê, naquele dia eu conheci Jesus. Glória a Deus. Naquele dia eu vi o que Deus pode fazer na vida de alguém. E foi a partir daquele momento que eu quis conhecer o Deus que você serve. Amém. Então a gente não entende os planos do Senhor. E eu me lembro que meus pais chegaram lá. Minha mãe muito abalada. Letícia, por que você fez isso? E naquele momento eu não lembro se eu não conseguia falar ou se eu não queria falar, mas eu não falava nada. E aí meu pastor foi pra lá correndo com a esposa dele. E como o sangue já tinha sido estancado, fizeram uma breve oração. E nessa breve oração, o meu pastor fez o apelo, perguntando se eu queria voltar a Jesus. Eu me lembro que meu marido foi o primeiro a se ajoelhar. Amém. E se eu te falar que eu entendo, ou tenho algum entendimento porque eu não me ajoelhei de primeira, eu não sei. Eu não entendo. Porque eu deveria ser a primeira. E eu fiquei sentada. Eu me lembro de não ter ajoelhado. E aí Deus usou o Pedro, com 2 anos.
E o Pedro falou assim, mamãe, se ajoelha. E foi quando eu me ajoelhei. Entreguei minha vida para Cristo. E a partir daquele momento eu falei, Senhor, eu quero que seja diferente. Eu quero que dessa vez te conhecer. Se eu cair de novo, Senhor, me sustenta. Mostra para mim que ainda tem jeito. Ainda muito dopada. Fui pro hospital, fizeram os procedimentos, os curativos e vim para casa. E minha mãe havia me dito há um tempo atrás que ela falou, Letícia, Deus falou comigo. No dia que você tentou suicídio, Deus falou para mim, Deus me despertou e falou, mantenha calma, porque hoje será um dia muito difícil, mas eu estou contigo. Glória a Deus. É que a gente entende, né? Eu no início não entendia, Deus, por que eu? Por que eu? Mas Ele escolhe as coisas loucas. E eu sei disso porque quando eu encontro alguns amigos que ainda não estão na presença, que ainda estão no mundo e que me conheceram no mundo, falam, Letícia, o seu semblante é outro. Glória. O seu jeito de falar é outro. O seu jeito de sorrir é outro. E Aleluia. a gente vê o mover, né? O agir de Deus. Foi necessário eu ser marcada. Foi necessário ser marcada pelo Senhor e muitas das vezes você, talvez que esteja em casa, não está entendendo o processo. Mas o meu processo foi por desobediência. O meu processo foi por não ouvir a voz do Senhor. Mas se você está passando por um processo, está alicerçado na palavra, descansa. Descansa é o que a gente tem que fazer, descansar. Ter aquela paz que excede todo entendimento. Porque Deus agiu na minha vida de uma forma que no momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. Glória a Deus. E lá fora você ouvia as vozes dizendo, você não vale nada, você não presta para nada, você não é ninguém. Mas aqui dentro, o Senhor, Ele declara, tu és a minha filha, és a menina dos meus olhos. Verdade. É a quem me comprazo. E eu quero declarar para você que está nos assistindo, Amém. que talvez tenha declarado isso sobre você. Amém. Que não tem mais jeito. Verdade. Que você não presta para nada. Talvez até quem está ao seu redor declare isso sobre você. Verdade. Eu quero declarar que toda palavra de Em maldição, nome de Jesus. que todo investimento satânico, Verdade, meu Deus. que toda palavra diabólica seja quebrada, Em nome de anulada. Jesus. No nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja estabelecido sobre você. Verdade. Que a vida, que a paz que excede todo entendimento Verdade. repouse sobre você. Verdade. Em nome de Jesus. E aí você vem e faz uma aliança com o Senhor. Sim. Na verdade, renova uma aliança com o Senhor. A partir de que momento Deus começou a curar o teu interior? Foi um processo, assim, dependeu de mim, né? Depende de nós. Eu comecei a frequentar a igreja, a qual eu frequento hoje. Já tinha feito a minha aliança na minha casa. E eu me lembro que Deus levantava muitos profetas para dizer a respeito de tudo isso que está acontecendo agora. E na hora a gente, poxa, eu? E eu falava, não é possível. Mas eu me lembro especificamente de uma pessoa, o Diácono Henrique. Ele me ajudou muito. Me Amém. ajudou muito com palavras do céu. Amém. Palavras do céu mesmo. E eu me espelhava muito nele. Eu falava, Amém. poxa, eu queria pregar como esse cara. Amém. Poxa, esse cara tem muito de Deus. Como que eu faço para chegar até isso? Como que eu tenho essa intimidade, né? Eu queria entender como que tem tanta autoridade. E eu me espelhava muito nele. Ele é um cara nota 10. E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso sentir que eu fui perdoada. Porque eu refiz a minha aliança, eu cria em Deus, mas eu precisava de algo assim. Eu te perdoei, filha. O sentimento de culpa ainda... Sim. Você ainda carregava o sentimento de Sim, culpa. carregava o sentimento de culpa.
E eu pensava assim, eu preciso disso. Então eu fiz um voto com o Senhor. Eu me lembro que nesse momento da minha crise de ansiedade e depressão, eu tive uma grande hemorragia. Eu tive muita hemorragia e saíam pedaços de dentro de mim. E ninguém sabe o que era, né? Quando é algo espiritual, normalmente, né? E aí eu falei, Senhor, primeiro eu preciso ser curada. Então, Deus, eu vou me aprofundar. Eu vou te conhecer. Eu vou ser íntima. Mas eu preciso ser curada. Aí coloquei todas as minhas doenças no altar. Senhor, me cura da depressão. Me cura da ansiedade. Dessa crise de pânico, desses vultos que eu vejo andando, dessas formas que eu vejo no ar. Deus, me cura. E se possível, Senhor, me dá um filho. Que aí eu vou entender que eu fui perdoada pelo Senhor. Paloma, eu me lembro que foi muito rápido. Muito rápido. Eu não aconselho a fazerem isso, porque a gente precisa de ter um acompanhamento, Sim. né? Um acompanhamento da medicina. A gente precisa tratar o lado espiritual, sim. Mas é muito importante você se tratar com psicólogos, Sim, com psiquiatra, sim. você fazer um exercício físico, você Sim. cuidar do templo do Senhor. Isso é de extrema importância. Sim. E a partir desse momento eu me tratava com psiquiatra. E eu falei assim, não, agora eu vou só com a psicóloga. E vou me manter firme, sem tomar os remédios. Testei, fiquei um tempo sem tomar os remédios, não veio a crise. Fiquei mais um tempo, não veio a crise. Mas nisso, com a psicóloga ali, me ajudando. E aí eu falei, Deus, agora para afirmar, eu tô sentindo que tem algo no meu ventre. E foi quando eu fiz o teste. E foi algo tão de Deus, Paloma, mas tão de Deus que no dia que eu engravidei, que eu ia dar a notícia, eu falei com meu pastor, né, que é minha família, meu pastor, missionária, minha tia, foram todos lá pra casa, minha mãe e meu pai. Só que naquele mesmo dia apareceu uma grande amiga minha também, como se Deus falasse assim, ela também precisa estar. As pessoas mais importantes da sua vida precisam estar aqui. Do nada ela apareceu na minha casa. E nós não moramos perto, né? Nós não tínhamos o contato, mas porque é amiga de infância. E aí, naquele momento, eu falei, eu estou grávida. Grávida e perdoada por Deus. Amém. E eu contei a eles, porque eu falei com Deus, se o Senhor me perdoa, de verdade, me dá um filho. Não que ele precisasse provar nada, longe disso. Mas ele sabia a necessidade que eu tinha. Que você tinha. Então foi algo assim sobrenatural. E aí eu engravidei do Abner. Minha bênção. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Hoje você testemunha, né? Hoje o seu chamado está baseado também no seu testemunho. Hoje você ministra a palavra do Senhor. Sim, glória a Deus. E como foi encontrar? Porque você foi sendo sarada. Como foi encontrar o ministério da palavra? Onde é que nasceu isso? Não, esse é o meu chamado. É aqui que eu preciso estar. Sim. É aqui que eu vou florescer. No início eu tentei cantar. Não deu muito certo. Eu digo que a gente encontra o nosso chamado fazendo a obra. Você colocando a mão na obra, se colocando disponível, o seu chamado vai aparecer. Nem que seja para você ir para a cantina, nem que seja para você auxiliar as irmãs de oração, até servir um copo de água. O seu chamado vai aparecer quando você se colocar disponível. É isso aí. Se coloca disponível para a obra que vai aparecer. Então eu tentei cantar, não deu certo. E aí eu me lembro que na minha primeira pregação, Deus trouxe 4 almas para ele. Glória a Deus. E foi aí que eu falei, é isso que Deus quer para mim. Amém. É isso que Deus tem para mim. E daí foram surgindo, né, outros testemunhos, foram surgindo os profetas que se levantam para dizer, assim te diz o Senhor. E a gente vai só orando, e só orando, e só orando, mas foi a partir desse momento, na minha primeira pregação. Amém. Amém. Você disse algo que é muito importante. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6, o Senhor vai gritar e vai dizer, a quem enviarei? Sim.
quem há de ir por nós? O Senhor está procurando aqueles que estejam disponíveis. Exatamente. E a gente, é algo tremendo que você falou, você só vai descobrir o seu chamado quando você se colocar na brecha. Exatamente. Aí Deus vai te usar. Né? Neemias não sabia que era um grande líder até ele se posicionar. Exatamente. Ninguém falou, assim te diz o Senhor, você vai fazer isso. Você vai edificar um muro, você vai gerenciar uma grande obra. Não, ele falou, ele viu a necessidade da obra e se posicionou. Exatamente. E quando ele se posiciona, Deus o usa. Exatamente. Né? Então é assim, se posicione que Deus irá te usar. Infelizmente, estamos chegando no nosso final. Mas eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, quem nos assiste. Amém. Uma palavra do céu para esse povo que está nos ouvindo. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando através dos seus lábios. Amém. Então, eu queria deixar uma palavra que fica em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Que a gente venha entender que quando a gente coloca as nossas guerras e lutas nas mãos do Senhor, já é vencida. Então, se você está orando por uma pessoa, como um dia eu fui, né, que não estive no caminho do Senhor, continue orando, continue pedindo, porque acho que o testemunho da minha mãe pode dizer melhor. Continue orando, não desacredita, porque a luta da minha mãe não era dela. A luta da minha mãe era de Deus. E eu profetizo que, em nome de Jesus, todas as guerras, todas as lutas que você tem enfrentado, você vai vencer se Deus estiver na frente. Pega essa palavra. Em nome de Jesus. Eu quero terminar com você. Eu iniciei fazendo a oração. E eu quero terminar também com você fazendo essa oração e declarando sobre os nossos ouvintes, nossos telespectadores, declarando através da oração, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que enquanto nós oramos aqui, Deus quebra cadeias aí. Amém. Em nome de Jesus, receba essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor ouvinte. Pai amado, Pai querido, toma cada um em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, todo desânimo, toda fadiga, Senhor. Deus, toda falta de amor próprio. Senhor, todo espírito que não te louva, que tem sussurrado na mente dos teus filhos, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, envolva os teus servos e filhos nessa hora com o teu amor. Senhor, toca onde o homem não pode tocar. Senhor, faça um milagre, meu Deus, na vida sentimental, na vida espiritual. Espírito Santo de Deus, eu profetizo que em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de suicídio baterá em retirada, porque o teu amor, Senhor, através desse podcast alcançou a vida dos teus filhos. A tua palavra, Senhor, que penetra na alma, alcançou a vida dos teus filhos, Senhor. Seja qual horário, meu Deus, que eles estão ouvindo isto, eu profetizo bênçãos, eu profetizo vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Segunda-feira tem mais, tá? Segunda-feira tem mais. Que podcast edificante, né? Eu louvo ao Senhor pela vida da Letícia, porque ela venceu. E ela veio declarar que assim como ela venceu, você também. Amém. Em nome de Jesus. Assim como ela conseguiu, talvez você esteja, mas eu tô emaranhado nos caminhos tortuosos. Eu não consigo largar. A palavra do Senhor vai dizer: vindes todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verdade. Venha. Porque Deus tem alívio para a tua alma. Verdade. Até segunda-feira. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe tua noite. Deus abençoe essa semana. Que nós possamos nos encontrar novamente. Lembrando
que nós estamos com um novo sorteio. Nós estamos com um sorteio da nossa camiseta Conectados com Cristo. Isso. Você vai fazer a minha publi. Entendeu? Você vai fazer a publi do nosso programa em nome de Jesus. Nossos bastidores ali estão falando, abre a blusa. Deixa aqui, ó. Ah, mas eu não visto. Qual é esse tamanho? Ah, não visto M. Dá pra sua namorada. Ah, não tenho namorada. Dá pra quem você tá orando. Ah, não tô orando por ninguém. Dá pra tua mãe, pra tua irmã. Entendeu? Dá pra alguém, presentei alguém. Como é que você vai... Como você vai concorrer? É só colocando aí no canal, galera. É no canal, no YouTube. Você que me procura no direct. Eu quero. Não é no Instagram. Não é no Facebook. Não é no WhatsApp. É no canal, no YouTube. Vai lá. AlphaCash BR. Cadê? Nossa AlphaCash BR. Vai estar escrito aqui. AlphaCash BR, tá? Vai lá e coloca eu quero, entendeu? E aí você já entrou para concorrer essa blusa, tá bom? Em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos com o nosso mais novo patrocinador, tá bom? Ed Modas, vai lá, mulherada. E você, maridão, vai lá, compra o presente pra mulher. Não precisa de data específica não, varão. Vai comprar uma roupa pra tua esposa, hein? Em nome de Jesus. Amém? Até segunda-feira que vem. Deus abençoe, fique na paz. Um beijo. Paz do Senhor.